Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do KionCast. E o tema de hoje é perguntas e respostas sobre emagrecimento. Emagrecimento, isso aí é a vontade de muita gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. E tô aqui com o Caio e com a Nath, o meu time oficial aqui do KionCast. Vamos lá. Muito bom. Isso Bora. aqui é muito comum, né? O pessoal que quer começar a emagrecer, não sabe por onde, o que mais tem é dúvidas, perguntas, mitos. Vai pro Google e fica louquinho, principalmente hoje em dia com a internet. Meu Deus do céu. Verdade, tem muito mito aí, né, nesse Exatamente. Google da vida. Exato. E aqui o objetivo principal, né? A Nath pode falar melhor, que a Nath que organizou toda a pesquisa aqui pra gente. Que basicamente é o seguinte, tudo que você pesquisou, né, ou pelo menos a maioria das pessoas pesquisam no Google sobre emagrecimento, a gente vai trazer aqui com base, né, em ciência, informação séria, e não em achismo ou com base em alguma coisa que, digamos, é uma inverdade. Porque quando a gente coloca no Google, né, apesar do Google ser um site oficial, um site sério, os links que o Google fornece, as informações que o Google fornece não são do Google, né? É importante Sim. falar isso que as pessoas não sabem, às verdade. vezes. Então, quando você coloca no Google, dá a impressão de que, poxa, tem uma certa confiança ilusória da pessoa de que, tô perguntando pro Google, eu pesquisei no Google, como se fosse uma fonte, assim, séria, né, de informação. Só que o Google nada mais é do que um compilado de 500 milhões, 1 bilhão de informações que tem na internet de maneira aleatória. E ali você tem informações sérias, Sim. né, comprovadas cientificamente, informações que realmente são relevantes, porém você tem muita porcaria. Sim. Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe filtrar as informações que estão no Google. E também, né, não distante. Tem também o quê? Os anúncios pagos, Sim. né? Então, Sim. tem pessoas que pagam, inclusive a gente paga, né? Pra aparecer no Aparecer ali, Google e tá tudo bem pagar. Agora, o grande ponto é, muitas vezes você tá pesquisando, tá aparecendo pra você alguma coisa, você pesquisou sobre emagrecimento e vai, se de repente você quer emagrecer, acredito eu, de maneira saudável, de maneira natural, só que aí vai vir uma loja uma farmácia de manipulação oferecer um remédio que às vezes é uma porcaria pra você emagrecer, que vai fazer mal pra sua saúde, e esse anúncio vai pingar na sua tela. Aí você vai ver lá, nossa, esse link aqui, essa marca tá oferecendo um remédio aqui, promete emagrecimento. E aí você vai, né, tender a comprar, a adquirir uma coisa que na verdade vai te atrapalhar. Exatamente. Né? Então, Exato. a gente tá aqui com o objetivo de unir aqui todas as dúvidas e trazer isso de uma maneira clara, objetiva e... Pra ajudar o pessoal aí, né? Exato. Bom, buscando disclaimer dado, né? Vamos isso lá aí. então. Eu acho que a gente já pode começar com uma grande polêmica, né? Que é sobre o jejum, fazer jejum. O pessoal já tem muito... ficou numa moda recentemente, Ficou. né? É que antigamente, eu não sei se... Antigamente a gente falava, pra emagrecer eu vou ter que cortar tudo, passar fome. Aí eu acho que veio o jejum, ficou um nome mais bonito. Sim. Vou fazer um jejum. Tô fazendo um jejum. não sei o quê. Exatamente. É. O jejum, Caio, ele ajuda, ele emagrece mesmo, é uma boa estratégia inicial ali, como é... E assim, o pior, né? Vamos, antes da gente responder essa, mas já respondendo essa, é que muitas pessoas que defendem um jejum vêm com aquela historinha de que nós, lá nos tempos de Neandertal, onde nós precisávamos caçar, a gente caçava, comia e depois ficava ali o dia inteiro sem comer de novo. O nosso organismo lá atrás era... Mas, gente, deixa eu falar pra vocês, não sei se vocês sabem, mas agora vocês têm geladeira em casa, né? Ninguém precisa caçar mais. É verdade. Os tempos são outros, você não tem mais... A rotina é outra. Ah, porque lá atrás, no Neandertal, porque o homem da caverna gente, mas peraí, alguém aqui mora em caverna? Vocês moram em caverna? Não. Eu não moro em caverna. Eu tenho geladeira em Sim. casa. Vocês estão caçando? Não. Eu não sei que eu acho que não tá nem em tempo, né? Não. Tanto que trabalha, eu pelo menos não tô caçando nada. Não. Então assim, primeiro, pra mim é bullshit essa parada de comparar nós com os tempos seres lá primórdios, atrás. São outros tempos, né? Nós Exato. evoluímos como seres humanos, né? Ou involuímos, se assim for que seja, mas o grande ponto são outros tempos. Agora, jejum emagrece? Vamos já responder de maneira bem objetiva, bem clara. O jejum
é uma estratégia de emagrecimento. Quando a gente fala estratégia, ele é só mais uma forma de você tentar emagrecer, fazer déficit calórico. O que emagrece é déficit calórico, já falei N vezes. O que é déficit calórico? Ao final de cada dia, semana, mês, você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Dessa maneira você emagrece. Você pode fazer isso através do jejum ou através de uma alimentação de 3 em 3 horas, né? Desde que no final do dia você tenha um déficit calórico. Então, ponto. O jejum não emagrece mais do que uma dieta de 3 em 3 horas, desde que ambas tenham déficit calórico. Então, esse é o ponto. Ponto final. Aí eu pergunto, vocês gostam de passar fome? Odeio. Eu odeio. Eu odeio. E tem gente que até consegue, né? Mas tipo, fazer um jejum. Mas eu não consigo fazer jejum. Exato. Eu tentei. E olha, eu sinceramente, principalmente quando eu tava na época de faculdade e tudo, né? Logo depois de formado, eu comecei a fazer muito curso, me especializei e tal. Eu comecei a testar várias coisas até pra eu sentir na pele, né? Pra poder falar. Porque uma coisa é você falar assim, eu estudei isso aqui. Não, mas eu já testei na minha pele pra poder falar a percepção que eu tenho. Qual que é a minha percepção sobre o jejum? Toda vez que às vezes que eu tentei fazer jejum, eu perdi energia pra treino, ficava com um bafo de onça, porque isso gera cetose, é um processo fisiológico que você acaba ficando realmente com um bafo, né? Ficar sem comer. E, poxa, eu não me adaptei. Ficava sem energia. Mas você fez... Não, fiz com nutricionista. A pessoa pode falar, mas não, porque eu faço e não... O que acontece? Se você diz que se sente muito bem com jejum... e faz de maneira aleatória, provavelmente você educou o seu organismo de um jeito totalmente errado. Então o metabolismo tá uma merda, desregulado. E por isso o nosso corpo é muito inteligente. Ele se adapta com os fatores positivos, com uma fisiologia positiva que vai te emagrecer, acelerar o metabolismo, fazer você emagrecer, e também se adapta com vou colocar assim, uma fisiologia negativa, né? E inclusive assim, só um parêntese, né? Você pegar, por exemplo, bebida. Não sei vocês, mas eu tinha o hábito antes de beber muito e me sentia... E não ficava tonto, digamos assim. Né? Quem bebe muito, a pessoa se adapta tanto àquela rotina de beber muito que dificilmente essa pessoa fica embriagada. Porque o organismo já tá forte para aquilo. Sim. E quando você não bebe, pega uma pessoa que não bebe e tenta dar 2 latas de cerveja. Não, hoje com uma tacinha de vinho eu já fico tonta. Exato. O olho já murcha. Por conta de adaptação mesmo. O organismo. O organismo adaptou. Né? Hoje é um golinho de álcool, eu já fico assim. Tudo a gente se adapta. Tem gente que tá acostumado a comer fritura todo dia e não passa mal. Não passa mal. Pra quem não tá acostumado a comer fritura todo dia, quando exagera na fritura, no outro dia não sai do banheiro. Porque o organismo tá adaptado. Então, ele se adapta pro bem ou pro mal. Então, a pessoa que diz que, tô muito bem com jejum aleatório, pode saber. O organismo tá totalmente desregulado. Não é porque você tá... E aí, assim, alguns parênteses, porque é um papo polêmico, né? E a gente precisa colocar o pingo no i aqui, já que a gente tem tempo no podcast. Primeiro, existe um jejum que ele é feito quase de maneira automática, que é aquele jejum noturno. Fisiológico. Né? Fisiológico. Poxa, excelente. Isso realmente dá uma limpada no organismo e tem pessoas que gostam de estender um pouquinho, e eu até recomendo que se puder e quiser fazer isso. Por exemplo, porque tem uma linha que fala que o jejum, que você estar sob jejum, sua mente funciona melhor. Pode até ter um embasamento científico verdadeiro nisso. Só que, aproveita isso pela manhã, de repente. Você já tá em jejum a parte da noite, acorda, se mantém em jejum por mais 1, 2, até 3 horas, de repente você acorda, vai trabalhar, começa a trabalhar em jejum, mas em algum momento, toma o teu café da manhã, né? Não precisa acordar e comer. Sim. Né? Até uma recomendação, não acordar direto e comer, né? Exato. Pode fazer ali aproveita esse período fisiológico, você já estará fazendo uma espécie de jejum que você vai trazer benefícios psicológicos, regulatórios para o seu organismo e por aí vai. Agora, tem N tipos de jejum, né? E tem algumas pessoas que, digamos, estão mais, como que eu posso dizer? O jejum vai encaixar mais na vida. Por exemplo, pega uma pessoa que faz plantão. Seja um médico, um enfermeiro, um porteiro, né? Vigia noturno, sei lá, que de repente não consegue, ou um caminhoneiro, né? Uber, não sei, taxista que tá numa rotina. De repente essa pessoa não consegue fazer as pausas necessárias, né? Pra poder se alimentar. Essa pessoa, se ela vai num nutricionista e fala, olha, a minha rotina é assim, de tal hora a tal hora, eu realmente fica complicado eu comer, e tal hora eu consigo comer e tal, e funciona.
O Nutri, ele pode falar assim, olha, de acordo com a tua rotina, talvez caiba aqui fazer um jejum, porque vai facilitar a tua rotina. E eu vou programar aqui as quantidades certas de calorias, quantidades e horários que você vai comer, e para você vai ser excelente, porque vai casar com a sua rotina de vida. Agora, o que eu mais vejo são madames que não fazem merda nenhuma, não faz nada, tá com o dia livre, pode comer a qualquer momento, mas não, entrou na modinha do jejum, porque tem um influencer, uma influencer, inclusive tem um influencer muito grande na internet, que um dia me falou a merda de, fica 7 dias sem comer. Você tem noção de uma coisa dessa? Nossa, é um 7 tá absurdo. fazendo um desserviço para as pessoas, né? E vem pregando umas paradas que, assim, as pessoas compram a ideia, ferram com a saúde e, principalmente, ficam totalmente arrependidas com aquilo em algum momento. Por quê? Porque tem efeito rebote. Sim. Né? A gente desregula o metabolismo, essa pessoa depois, ela não dá conta dessa estrutura, De ela manter isso volta pra a sempre, engordar. né? E Eu o acredito resumo que é esse. é até um dos maiores causadores do efeito sanfona, né? A Sim. pessoa que faz o jejum de forma aleatória, sem nenhuma orientação. A pessoa faz por conta própria, Exatamente. né? Não vai numa Nutri pra Aham. pra Nutri prescrever exatamente, entender a rotina da pessoa. Eu acho que o jejum, ele encaixa exatamente como o Caio falou. Ou é porque a sua rotina, ela tá precisando ser assim, ou algumas pessoas, né? As Nutris podem orientar e falar, pra você faz sentido isso ou não. Mas o grande erro das pessoas é ir lá no Google, colocar jejum intermitente e ficar lá achando que, seguindo exatamente aquilo que tá... Aeróbio em jejum, Aeróbio em né? jejum. Aeróbio em jejum queima gordura. Não queima. Você só junta duas coisas ruins. Acordar cedo e passar fome. Exato. Você tá juntando duas coisas ruins na tua... Não queima. E você pode ver, essas pessoas que ficam dando esses murrinhos em ponto de faca, geralmente as pessoas estão sempre lutando com a balança. Pode Exatamente. olhar. 90% dessa galera que fica com essas maniazinhas, tá a vida lutando com a balança. É aquela tia que todo Natal fala que tá de dieta. É verdade. Exato. Mas, verdade. e assim, o jejum, eu acredito que ele é uma estratégia inicial, né? Mas assim, vamos supor, fazendo a longo prazo, uma pessoa que já atingiu emagrecimento já não vai mais nem servir. Não adianta falando de esteticamente. Sim. Já nem serviria já. Pode ser uma estratégia para alguns tipos específicos de pessoas, mas a longo prazo já não... Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. O ponto é que... O que é o resumo aqui que a gente tá falando? Porque assim, a gente tem que resumir, porque Sim. tem gente que vai ouvir, a gente explicou, embasou, mas tem gente que vai vir, Vai ouvir só uma descascar, vai ouvir uma parte, ouvir o que ela quer. Geralmente a pessoa que faz jejum fica doída quando ela ouve essas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, não estamos falando mal da parada, só estamos falando que isso não emagrece mais. Exatamente. Ou seja, talvez você esteja fazendo uma parada achando que isso vai te emagrecer mais, mas no final das contas não vai se você tivesse uma dieta de 3 em 3 horas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se for fazer, faça com acompanhamento nutricional. O jejum não é simplesmente como em determinada hora, paro de comer por X horas e como depois. Não, tem uma questão de quantidade, nutrientes que fazem toda a diferença. E você, por mais que você ache que você sabe, as pessoas têm essa soberba, né? As pessoas que eu falo que não são profissionais. As pessoas acham que sabem treinar sozinhas, as pessoas acham que sabem já se alimentar. Elas forem 2 consultas com o nutricionista, acham que já sabe tudo. Se formou ali. Já sei, já acho que pode sair até prescrevendo dieta, né? Se participar do Big Brother, então ela sai de lá tendo a certeza de que ela é nutricionista e profissional de educação física, né? É mais ou menos assim. Muito bom. Mas você falou de aeróbio ali, acho que já dá pra puxar um ponto aqui, né? Que a gente tem, que é outra grande polêmica. A pessoa pensa em emagrecimento e já pensa, fazer aeróbio emagrece mais do que a musculação. Isso é a primeira coisa de quem, assim, não tem um conhecimento, né? Pensa em emagrecer, já pensa no aeróbio. Já associa, né? Já associa parar de comer e associa aeróbio. Exatamente. É sempre assim, essa mesma... E vamos pegar... Lembra que teve um podcast que a gente trouxe... Eu acho que fica muito fácil das pessoas entenderem os conceitos quando a gente traz na origem. Lembra que a gente falou? Teve um que a gente falou de origem de alguma coisa. E aqui cabe bem. Por que as pessoas associam o aeróbio com emagrecimento? É uma palavra. Quando você fala assim, vou fazer um aeróbio, vou fazer para... Suar. Mais ou menos, suar. Mas tem uma palavra ainda que remete ainda mais.
queimar. Queimar. Queimar o Sim, quê? Queimar gordura. Não, geralmente... sim, mas... tipo, o que geralmente eu vou fazer aeróbico porque queima caloria. Preciso queimar sim. umas Queima calorias. caloria. Vou queimar. Às vezes nem fala caloria, o Guilherme fala vou queimar, né? Preciso dar uma queimada. Queimar calorias. E assim, quando você faz o exercício, você fica com o corpo quente, transpira. E aquilo na cabeça da pessoa, o corpo quente transpirando, aquilo está sendo queimando. o queimar. Exatamente. Sim. E aí ela associa esse queimar com queimar o quê? Banha, queimar gordura, sendo que não tem nada a ver. Tem a ver, mais ou menos. Vamos explicar. O que acontece? O queimar caloria, ele não depende de suor. Né? Você pode queimar calorias sem estar transpirando. Então, assim, tem pessoas que transpiram até mais. Né? Tem pessoas que transpiram muito. Geralmente, homem transpira mais do que mulher. Sim. E às vezes é um perfil daquele homem, ou mulher até, tem uma sudorese, né? Mais acentuada. Essa pessoa transpira com mais facilidade. Tem pessoas que tendem a não transpirar tanto. Transpiração nada mais é do que você perder calor pro ambiente. Quando você vai para uma sauna, o que você faz? Você transpira. Se transpirar fosse a solução, todo mundo que tomava uma sauna saía de lá magro. Sim. Né? Entrava com a toalhinha amarradinha na cintura, fazia a barba lá, né? Tinha um clube que eu frequentava em Minas, que eu ia com meus amigos lá, jogava bola, depois ia os pais deles tudo lá, fazendo barba na sauna. Tipo assim, se fosse assim, né? Todo mundo magro. E adivinha, os pais dele, tudo um mais gordo que o outro. Eu falei isso essa semana mesmo, eu tava em reunião, até contigo, Bia, longe do ventilador, né? E, nossa, uma suadeira. Eu falei, nossa, era tão bom se suar e emagrecesse, né? Eu tinha perdido 2 quilos aqui agora. Você quer ver outro exemplo? Se fosse assim, em Curitiba todo mundo era magro. Exatamente. Né? Curitiba faz frio, ninguém vai transpirar em Curitiba. Agora, no Nordeste, todo mundo seco no Nordeste. Exatamente. Não, magrelo, porque lá faz muito calor. Um calor. É o contrário, né? Então Curitiba é todo mundo gordo. Desculpa, exato. Curitiba todo mundo gordo. Todo mundo tava obeso lá. Porque é um lugar que faz frio, né? Nossa. Pega Gramado, outro serra, todos esses lugares de serra, frio, né? Nossa, era todo mundo obeso. Porque ninguém transpira lá direito. Exatamente. Então, assim, não tem nada a ver a questão do transpirar com o emagrecer. Não tem nada a ver no sentido de não é o transpirar por si só, é você perder calor pro ambiente. É só isso. Uma reação do corpo, né? Agora, que é o queimar caloria, então, se não é o queimar transpirando, como é? O que acontece, né? Eu acho que até aqui já vale a gente entrar numa das dúvidas, que é a dúvida de... O que acontece? Já parar pra pensar? O que acontece com a gordura? Né? Eu ia falar isso. Né? Acho que as pessoas perguntam isso. O que vocês acham que acontece com a gordura quando a gente emagreceu? Mas, pô, pra onde que foi aquela gordura? Ela virou... O que todo mundo pensa. A gordura virou transformou músculo. Virou Transformou em músculo. A gordura virou músculo. Na verdade, eu acho que no fundo a pessoa não sabe, não tem muita associação de músculo. Músculo é uma coisa diferente. De gordura. E de gordura. E que uma coisa não vira outra. É a mesma coisa, ó. Quem tá assistindo, mas quem não tá assistindo, olha aqui. Mas vamos lá, eu tô com um copo com água. Em algum momento tem a possibilidade dessa água virar o vidro do copo? Ou o vidro do copo virar água? Não, a água sempre vai estar aqui dentro. Eu posso, se eu derramar aqui, ó, pra quem tá olhando, tá assistindo, ó, tô virando o copo aqui, ó, vou despejar água na mesa. Se eu derramar aqui, o que acontece? Eu tô perdendo a água do copo. Mas em nenhum momento o copo vai virar água ou a água vai virar algum... Sim. É a mesma coisa no nosso corpo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gordura é uma coisa, ela não transforma em músculo e vice-versa. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá. O que vocês acham que acontece com a gordura? Pode falar, o que vocês acham? Que grande parte vai pela urina. Boa. Imagino que grande parte... Certo. Sim, vai pela urina. Qual outra? O que você acha mais? Já que não é pelo suor, né? Elimina. A gordura, ela é eliminada de alguma forma, assim. Urina, Mas fezes e oxigênio. Você perde pelo oxigênio. Você perde pelos pulmões, vamos colocar assim. Tá? Então, você elimina pelo CO2 ali. Então, eu fui estudar sobre essa dúvida e confesso que eu não sabia. Fiquei assustada também. Achei que fosse pela urina. É louco, né? Mas eu não sabia. Ou seja, não. você perde pelo ar a gordura. Pelo ar. Por isso que é tão difícil, né? Pra quem tem muita gordura, haja ar, né? Mas é CO2, é urina e beleza, é assim que ela é eliminada. Mas pra que ela possa ser eliminada, porque as pessoas falam, então quem mija, emagrece. Mijar, daqui a pouco as pessoas estão associando mijar a emagrecer. Aí tem gente virando um galão de É por isso que falavam que tomar uma latinha de cerveja por dia emagrecia, porque fica diurético, né, ali. Aí eu mesmo... Vamos imaginar o seguinte, eu falei que perde pelo oxigênio e pela urina, né? É só um exemplo simples, né?
Mas vamos imaginar o seguinte, se a pessoa não faz nada, então se perde pelo oxigênio e pela urina, se a pessoa respira e se ela urina, se ela mija, ela automaticamente estaria emagrecendo? Pergunta. Fica a dúvida. Né? Não. Não, só pelo fato dela respirar e urinar, ela emagrece. Eu falei que perde pelo oxigênio e pela urina. Mas só pelo... Então, aí você pode perguntar, ou a pessoa pode se perguntar, mas então, se eu respiro, se eu exalo oxigênio, CO2, se eu urino, eu não preciso fazer nada. Então, só isso vai me garantir emagrecimento. Por que isso não? Porque você precisa ter uma preparação fisiológica. O seu corpo, ele elimina... Você tem que passar por um processo fisiológico que envolve déficit calórico, aceleração do metabolismo, para que o seu corpo, ele use a urina e o oxigênio para exalar, para tirar essa gordura do seu corpo, digamos assim. Que é o que a musculação faz, né? Voltando lá ajuda a acelerar o metabolismo. O ganho de massa muscular ajuda a acelerar o metabolismo. Mas o que acontece? Olha como é que é complexo, né? A gente tá tentando trazer aqui de um jeito bem simples, mas é o entre aspas, para quem não tá assistindo, eu tô com o dedinho para cima aqui, ó. Mete uma aspas grandes. O seu corpo, ele não tira a gordura do seu corpo. O seu corpo, o seu organismo, ele não tira a célula gordurosa do seu corpo. Vamos fazer assim, ó. A pessoa que tá num processo de engorda, digamos assim, a pessoa tá engordando, ela tá sempre consumindo mais calorias do que... O que acontece? O que é o engordar? Ela consome mais calorias do que gasta. Ao longo do dia, semana, mês, e assim ela vai engordando, acumulando gordura. Esse acúmulo de gordura é o quê? Um aumento do número de células gordurosas. Então, ela aumenta a quantidade de células adiposas no corpo. Sim. Ela vai aumentando. Mais células adiposas, mais. É isso que torna a pessoa imensa, né? E aí, essas células adiposas... Agora prepara, porque isso é duro de ouvir. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, não acredito. Eu demorei pra acreditar, mas essas células adiposas nunca mais vão sair do seu corpo. Não vão sair mais. Eu fiquei de cara também pesquisando. Você pesquisou isso? Olha só. Eu pesquisei que eu fiquei curiosa, né? Eu vi por conta do oxigênio, eu vi que tinha essas células e elas não sairiam. O quê? E aí quem tá ouvindo agora, a pessoa que tá obesa ouvindo agora pode até assustar de falar, meu Deus, então não tem solução no emagrecimento. Então, ou então perguntar, mas então como que as pessoas conseguem... Pô, eu conheço uma pessoa que era imensa e agora ela tá magra. Essa pessoa não eliminou a célula gordurosa. É como se, entre aspas, de novo, porque aqui eu tô tentando trazer de um jeito simples, né, pra pessoa entender. É como se ela tivesse murchado essas células. Você tirou, digamos, a gordura daquela célula, mas aquela célula continua lá. E a qualquer momento, essa célula pode voltar a acumular essa gordura. Imagina assim. Um balão. Um balão, uma bexiga. Cada célula é uma bexiga, tá? Que a pessoa que vai engordando é como se ela pegasse mais uma bexiga e soprasse. Dá uma soprozinha, né? Imagina que eu sou a gordura do corpo humano. Sim. O corpo tá com 10 bexigas cheias, que é uma quantidade normal de gordura. A pessoa começou a comer em excesso, é como se eu sou a gordura do corpo. Eu vou lá, pego uma bexiga e encho. Aí foi lá, comeu em excesso. Pega outra bexiga e enche. Outra. Tá lá, cheio de gordura. A pessoa passou por um processo de emagrecimento, que envolve dieta, musculação e tudo. É como se eu ainda, como eu sou, digamos, o gerente da gordura do corpo. Eu pego a gordura, esvazio ela. Mas a bexiga continua lá. Aí eu pego, aí a pessoa continua com a dieta firme, musculação e se dedicando. Eu pego outra bexiga e e aí a pessoa vai emagrecendo. Pego outra e até chegar um momento que essa pessoa emagreceu. Você olha, você fala, caramba, tinha um barrigão, agora não tem barriga. Caramba, e a gente tem vários alunos, né, que passaram por esse esvaziar de bexiga. E aí a pessoa tá lá. É magra, porém aquelas bexigas murchas, elas estão lá ainda, essas células estão lá, só que elas não ocupam mais espaço como ocupavam antes, né? Mas elas estão lá. E é duro ouvir isso, eu demorei pra internalizar isso, que eu falei assim, nossa, então a pessoa, uma vez que ela adquiriu essa célula adiposa, ela não fica livre mais. Olha que... Bizarro. Que grave até, né? Grave, no sentido assim... Pra pensar, É por isso que, né? A gente tem essa pulseira aqui que a gente deu pros alunos no evento, tá escrito assim, treinar pra sempre. É por isso que o emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele não deve ser encarado como começo, meio e fim. E sim como algo que você vai adotar como estilo de vida. Estilo de vida, isso é, mano. E aqui entra outro ponto. É por isso que você não pode nem deveria passar fome para emagrecer. Porque ninguém aguenta manter um estilo de vida passando fome. Né? Então é por isso que a dieta, treino tem que ser algo constante para sempre.
nada extremamente pesado ao ponto de você não aguentar. Ou seja, não é um treino intensão, muito intenso todos os dias. Não é uma dieta muito rigorosa todos os dias, porque senão você não dá conta de manter. Né? E assim, só para fechar essa explicação. Essa pessoa que murchou as bexigas, é óbvio que... Por que ela volta a engordar? Primeiro, ela pode estar fazendo uma estratégia alimentar que faça com que ela não consiga perdurar na dieta, seja através do jejum, seja através de passar fome. E aí, quando ela volta a comer em excesso, a bexiguinha tá lá. Ela vai encher. Ela vai encher muito mais rápido do que... Imagina, eu sou o gerente da gordura de novo. Pra eu pegar uma bexiga que tá na minha frente e dar um soprinho e fazer ela encher de novo, é muito mais fácil do que eu pegar uma outra bexiga no saquinho, pôr pra dentro ali e encher, né? Diga, bem simples, né? Mas é esse o ponto. Então, é por isso que a pessoa que... O ex-obeso, ele tá muito mais propenso a voltar a ser obeso do que o cara que nunca foi obeso. Você pegou duas pessoas magras hoje, irmãos gêmeos. Os dois têm 70 quilos, porém um deles já foi obeso, já chegou a pesar 130 e agora ele tem 70. O outro sempre teve 70, ele nunca foi obeso. Você começa a dar a mesma quantidade de comida para esses dois. Quem que vai engordar mais rápido? O que já tava. O que já tava. Da mesma forma para ganho de massa muscular, que a gente vai trazer um episódio depois para quem quer ganhar, que é quem já foi musculoso um dia, para voltar a ser musculoso, ele tem memória muscular, é muito mais fácil do que o cara que nunca foi. Então é assim que funciona a parada, né? E isso tem que ser ouvido, e agora eu falo como um ex-obeso, que eu era uma criança obesa. Isso tem que ser ouvido e internalizado e entendido pelos obesos que estão nos ouvindo, que não como uma notícia ruim. Sim. Porque as pessoas devem estar ouvindo agora quando dizem, nossa, meu Deus do céu, que cagada que eu fiz minha vida inteira, porque eu acumulei gordura que eu nunca mais vou eliminar e agora eu sempre vou ter mais... Não. Você tem que encarar como uma mudança de estilo de vida. É porque você está com o pensamento de começo, meio e fim. Vou emagrecer até o Natal, depois eu desando. Vou emagrecer até a viagem, vou emagrecer no meu casamento, né? Aí emagrece lá, fica bonitona lá no vestido de noivo, depois vira um bagaço. Então, assim, é internalizar essa parada de você se manter sempre constante. E tem um ponto aqui sobre isso, sobre ser constante, que a gente falou até no TIFF, né? A gente tem um programa premium, que não sei se vocês sabem, mas é um programa que nem tá aberto no momento. Ele abre de tempos em tempos as vagas. É um programa é um treinamento intensivo fiscalizado. É um programa super... Ele tem um investimento maior do que o personal online. A gente realmente não abre inscrições a todo momento. É um grupo bem restrito de alunos que a gente atende lá. E uma das reuniões que eu tava com, né? A gente faz encontros mensais com esses alunos. Os fit stops, né? E um desses encontros, eu falei pros alunos... sobre o seguinte, né? Por que as pessoas geralmente falam assim pra gente, né? Às vezes os alunos do personal online, as pessoas familiares, né? Geralmente falam muito isso. Agora eu vou voltar. Eu saí da linha. Não, então, o final do ano foi complicado, mas agora eu vou voltar. Porque agora eu vou... Voltar da onde, minha querida, meu querido? Você nunca nem foi. Se você que tá nos ouvindo... É um obeso que sempre vem com esse papinho de agora eu vou voltar, ou a partir de segunda eu vou começar, ou agora eu vou pegar... Não, primeiro, você nunca foi. Porque você não volta de um lugar que você nunca esteve. Quem tá agora eu vou voltar é um sinal de que a pessoa não internalizou ainda o quê? Um estilo de vida que ela consiga manter pro resto da vida. Comigo não tem essa de eu vou voltar. Eu tô vivendo sempre do mesmo jeito. Me alimento sempre do mesmo jeito. Às vezes me permito um docinho, às vezes me permito uma cervejinha, mas na maioria da minha alimentação mantém, né? tá manutenção. Vamos lá. Basicamente isso. Nossa, adorei. Foi uma aula isso daqui. Gostei muito. Mas voltando ali, fazer aeróbio emagrece mais do que fazer musculação. Então, a gente pulou a pergunta. A gente pulou a pergunta e foi pra essa pergunta. Mas foi muito então, bom. Tá respondida a pergunta de que pra onde a gordura vai. Ficou entendido, né? De um jeito simples. Sim. Fazer aeróbio emagrece mais do que musculação? Você tem uma explicação muito boa, você sabe explicar muito bem isso, e é bom que a Vi trouxe de volta, porque eu aprendi e entendi muito contigo, explicando em relação a isso. Eu acredito que muita gente não tem a noção da diferença do aeróbio para musculação. O que a musculação vai fazer no corpo a longo prazo do que o aeróbio? Vamos trazer agora, vamos então trazer resumido agora, vou dar a resposta na lata e depois a gente vem nos porquês, né? Beleza. Respostas na lata. Olha, nem o aeróbio, nem a musculação vão te emagrecer.
Aí mais um choque. Bum. Mais um choque. Pessoa, não é possível, esse rapaz deve estar louco. Né? E tipo, não vai. Você vai emagrecer com a dieta, com o déficit calórico, a gente já falou aqui como é que funciona. Agora, o exercício físico, seja aeróbio, musculação, ele vai potencializar, ele vai acelerar o processo por alguns motivos. Primeiro motivo, ele vai fazer com que você queime mais caloria, porque assim, se você... Imagina uma pessoa que passou o dia sem fazer exercício. Mesmo que ela fique em déficit calórico, né? Ela comeu pouco e o metabolismo basal... Pra quem não sabe, existe um metabolismo chamado metabolismo basal. É a quantidade de energia que o seu corpo gasta ao longo do dia pra te manter vivo. Então, por exemplo, teu coração tá batendo, tá gastando energia. Você tá falando, você tá enxergando, você tá mexendo o braço, mexendo a mão, você levantou pra escovar dente, você deu comida pro cachorro, você foi na geladeira, você fez o processo digestivo. Ou seja, o seu intestino trabalhando. Tudo isso, ou seja, o funcionamento básico do seu corpo, o gasto calórico que promove, isso se chama metabolismo basal. É o metabolismo para manter você vivo. Então, mesmo que você, entre aspas, não faça nada, você ficar sentado, né? O teu metabolismo vai estar trabalhando de algum jeito, você vai estar gastando caloria. E se você consumir menos calorias do que você gasta, você emagrece sem exercício. Né? Olha que louco, só com a dieta. Só que o exercício promove? Duas coisas. Primeiro, com o exercício, você gasta um pouquinho a mais de caloria, porque você vai ter um esforço, sua frequência cardíaca vai aumentar e você vai ter um gasto calórico além do basal. Então, vai ter o basal, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Não tem ninguém que não tenha esse metabolismo. Todo mundo tem. Mas fez o exercício, você tem um plus. Você tem uma coisa a mais. E aí, quem te dá esse plus de gasto calórico a mais? A musculação e o aeróbio. Os dois dão. Iguais. Praticamente igual. O aeróbio, talvez um pouquinho mais por conta da demanda cardio. Sim. Aí você pode perguntar, mas então se dá um pouquinho, talvez um pouquinho mais, então, é melhor. Só que tem um segundo fator que só a musculação te dá. Vocês sabem qual é? Primeiro é o gasto calórico. Segundo fator... Aumento da massa muscular. Exato. Perfeito. Então, a musculação, ela dá o aumento da massa muscular. Ela promove o aumento da massa muscular. O aeróbio não. E como a musculação aumenta a massa muscular, qual que é o efeito rebote positivo que isso vai gerar? Lembra do basal que eu falei? Ele vai ser aumentado. Por quê? Para criar músculos no corpo, você gasta caloria. E aí tem um monte de gente agora pensando, mas eu não quero criar músculo, eu só quero perder a gordura. Odeio ficar grande, ficar forte. Vamos respirar uma coisa, você já tem todos os músculos no corpo e você vai aumentar eles, né? Não, e o aumento, e quando a gente fala ganhar músculo, a gente não tá falando de ficar gigante, não. Não tá falando de ficar com bração, pernona. Não é. Isso é aumentar músculo? É, mas é aumentar muito os músculos. E para aumentar exacerbadamente os músculos, essas galera que você vê muito forte, eles usam outros recursos, né? De forma natural. De forma natural, ou seja, eles usam anabolizantes, de forma natural, temos um limite fisiológico. Exatamente. Que dificilmente é atingido. 99,9% da população não atingiu o limite fisiológico, porque é muito difícil, mas é muito difícil. Tem que ter muita dedicação, tem que ter... Então, assim, esse aumento de massa muscular é algo que você não vai nem perceber aumento na tua estrutura. Pelo contrário, você vai perceber o quê? Um tônus muscular. E aí é que entra a diferença de quem emagrece só com dieta ou só com dieta e aeróbio, com quem emagrece com dieta e musculação. O corpo fica muito mais bonito. Ó, fica mais firme, você fica mais desenhado. Você fica com a melhor postura, porque os músculos também melhoram a sua postura. Ou seja, a pessoa que emagrece com musculação, esteticamente, ela fica muito mais gostosa, vamos falar assim, muito mais gostoso do que a pessoa que fica murcha lá com aeróbio. Tudo caído, né? Emagrece, mas fica meio flácido, meio caído. Então, resumindo, aeróbio ajuda? Ajuda pode ser usado? Sim, pode ser usado. Só que ele não pode ser a base. Sim. A base do emagrecimento, o mix perfeito do emagrecimento é, por ordem de prioridade, dieta, musculação e aeróbio. Você pode usar os três? Pode. Mas lembrando, por ordem de prioridade, a dieta diária. Você tem que entender. É diária. Você vai fazer sempre uma estratégia alimentar. Quer dizer que você vai passar fome? Não. Você vai só se alimentar melhor. A dieta como uma coisa restritiva. Vai só se alimentar melhor, combinar melhor nutrientes e por aí vai. Musculação. O que é a minha recomendação ideal? 4, 5 ou 6 vezes por semana. 6 é melhor. Dá pra ser menos? Dá pra ser melhor do que nada, mas eu tô falando, melhor. Pra acelerar, 4, 5 ou 6. Sendo que 6 vezes é melhor, 6 vezes por semana.
Aeróbio. Quantas vezes por semana? Todo dia? Não. 2, 3 vezes por semana. Tá ótimo. E, Caio, dá pra emagrecer sem... Odeio aeróbio. Dá pra emagrecer só com a dieta e com a musculação? Dá. Porque de 3 coisas importantes pro emagrecimento, você vai estar com 2 delas, que são as mais importantes. Se você tirar essa terceira, você emagrece também. É que se embutir ela, digamos que você pode acelerar o processo. Só isso. Maravilha. Perfeito. Adorei essa explicação. Foi ótima. Simples. Você falou Simples assim, gente. de um ponto ali do treino, né? Que liga numa próxima pergunta aqui, que muita gente também que tá tentando emagrecer, se pergunta, quantas vezes por semana eu devo treinar para emagrecer, né? E falando ali em déficit calórico, por exemplo, uma pessoa que tem possibilidade apenas de treinar 4 vezes na semana. E sendo que ela precisa ter um déficit calórico ali todos os dias. E aí ela não consegue fazer a musculação todos os dias, mas a alimentação sim. Ela ainda consegue ter um resultado, ela vai se sair bem? Consegue. A gente tem N casos, né? De alunos que perderam mais de 10, 20, 30 quilos treinando 3 vezes por semana. A gente tem pessoas que tiveram grandes resultados. Que vem a cabeça. José Inácio, né? Pô, o cara de mais de 50 definiu o abdômen. Treinando 3 vezes por semana, que eu acho que ele trabalha com viagem, né? Sim, viajando. Viajando e tudo. Ele tem uma carga horária muito louca lá que ele treina só 3 vezes por semana. O grande ponto é que é o seguinte: existe uma diferença na estrutura do treino para que esse treino seja eficiente de acordo com o número de vezes por semana. Então, resumidamente, a pessoa que treina 6 vezes por semana, qual que é a vantagem? Ela consegue ter um treino mais curto e mais direcionado. Por exemplo, uma mulher que quer ganhar glúteo, perder barriga. Você consegue enfatizar mais, dividir melhor o treino dela para que ela possa intensificar mais a cada dia e com isso o treino fica até mais curto, mais intenso e olha que legal, mais intenso e mais curto. Se ela treina 6 vezes por semana. Se ela treina 4, 3, 2 vezes por semana, vamos pegar um cenário bem 2 vezes por semana. A pessoa que treina 2 vezes por semana, qual que é o ponto? Meio que vai ter que unir vai ter que treinar vários grupamentos ali naquele dia. É tipo fazer um tudão, um X tudo naquele dia de treino. Então, por exemplo, ela vai treinar segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado. Seria o ideal de uma divisão de 2 vezes por semana. Essa pessoa vai ter que fazer meio que um X tudo no dia que ela for treinar. Ela vai treinar perna, vai treinar braço. O treino vai ficar o treino vai ficar um pouco mais prolongado. E por incrível que pareça, menos intenso para cada região. Por quê? Porque ela vai... Pô, se ela começa treinando o braço e vai treinar, sei lá, o abdômen só no final do treino, ou a perna só no... Vai perdendo energia. Vai perdendo intensidade. Então, assim, dá pra fazer? Dá. A gente divide. Inclusive, nossos alunos, né? Primeira coisa que quando eles entram no aplicativo, eles falam pra gente lá, ó, essa semana eu vou conseguir treinar 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. E de acordo com o número de vezes por semana que o aluno coloca no nosso aplicativo, o treino ele vai ser moldado, estruturado da melhor forma possível pra ele tirar o melhor aproveitamento. Independente se ele treina 2, 3, 4, 5 ou 6. O grande ponto é que tem essas diferenças de tempo de treino, intensidade do treino e, obviamente, velocidade de resultado. Exato. Né? E muita gente... Pode falar, não, só tirar uma dúvida aqui. Muita gente, pra quem tá iniciando, fala assim, começa aos poucos, vai 2, 3 vezes por semana até você ir pegando o ritmo. O que você diz disso? Você prefere que a pessoa já faça logo 6 vezes pra ir entrando no ritmo de vez? Ou é melhor ela começar com 2, 3 vezes por semana? Eu sou da seguinte opinião. Se a pessoa, por exemplo, tem muita dificuldade de treinar musculação todos os dias, por algum motivo, tem dificuldade. Nossa. Já tá com o hábito de fazer coisa errada. É uma pessoa que tá entrando agora. Vamos supor, tem dificuldade de musculação. Tudo bem começar 2 vezes devagar, 3, 4, até chegar em 6 vezes, que seria o ideal. Mas isso não quer dizer que nos dias que ela não for, ela não possa fazer nada. O grande ponto é, para se conquistar um hábito, para se ter um hábito, para ele ser instalado em você de maneira mais facilitada, você tem que fazer alguma coisa, no caso, exercício físico, diariamente. Então, qual que é a minha dica para quem tem essa questão de, eu acho que eu vou começar devagar, para depois ir aumentando? Tudo bem. Vai começar devagar na musculação, mas nos outros dias que você não for fazer musculação, então faz alguma coisinha, você vai dedicar um horário. A minha sugestão é, tire um horário diário, como se fosse um horário de lei mesmo, igual ao trabalho. E se for para dar uma sugestão de horário, eu daria de manhã. De manhã a gente tende a procrastinar menos do que no final do dia que a gente tá cansado e tudo mais. Então tira de manhã, primeira coisa do seu dia, você vai tirar, nem que for 10 minutos do seu dia, 5 minutos, 15 minutos do seu dia para exercício físico. Você pode fazer
um alongamento. Pode fazer um alongamento. Pode fazer uma caminhada, uma corridinha. Sim, mas isso eu tô falando pra quê? Pra você criar hábito diário até você ir colocando nesse hábito. Quer dizer que a caminhada vai funcionar? Não, não é isso. Quer dizer que você vai estar dedicando um horário do seu dia para acordar e fazer exercício. Aos poucos, você vai pegando o jeito, você vai tirar essa caminhadinha xoxa e vai colocar uma musculação, vai colocar um treino de HIIT. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte... É legal você desde já, colocar um hábito diário na sua rotina, nem que for 5 minutinhos por dia, para você conquistar o hábito de instalar na sua mente de que todo dia tem que fazer exercício. Igual escovar dente. Todo dia você não escova dente, você escova 2 vezes por semana, né? Todo dia, né? Todo dia, tá louco? E aí, beleza. E aí é assim que você vai ter que fazer também, né? Às vezes, um dia ou outro, banho, né? Quem é que nunca passou um dia sem tomar banho, né? Mas quantas vezes na tua vida que foi assim, né? Eu já passei um dia sem tomar banho, também. né? Já aconteceu. Já aconteceu. Né? E aí, o que acontece? Às vezes acontece com exercício também, mas eu tento manter praticamente todos os dias. Sim, né? Isso eu acredito que dá pra linkar numa outra dúvida, não sei se tu já pegou aí, Bi, que é se eu sair da dieta, coloco tudo a perder, porque a pessoa tá lá, fez a semana certinha. Tem muita dúvida das pessoas em relação a isso. Criou o hábito, tá ali na rotina, seguiu o planejamento na semana, aí foi um aniversário, um churrasco no domingo, aí comeu, bebeu. Naquele dia ali, ela jogou tudo a perder, tipo, ela... ganhou tudo de volta ali, os quilos naquele dia, a pessoa ficou mais inchada, viu que na segunda, nossa, tá uma inchadeira e lascou tudo. Foi pro ralo mesmo isso? Se foi em um momento, não. Se foi o final de semana inteiro, provavelmente sim. Esse é o ponto, né? Uma coisa que a gente fala bastante, inclusive já mostrei esse cálculo várias vezes, que é o seguinte, temos 7 dias na semana... E a maioria das pessoas, da população, já começa a deslanchar, desregrar que dia? Na sexta. Na sexta. Sextou. Aí, sextou, sabadou, domingou. 3 dias. Temos 7 dias. A pessoa jaca 3. Isso corresponde a 42% da semana da pessoa. Ou seja, é quase a metade. Então, assim, a pessoa que é regrada de segunda a quinta... e arregaça com o final de semana, ou até mesmo de segunda a sexta, e arregaça com o sábado e o domingo, o dia inteiro... provavelmente essa pessoa vai ficar correndo atrás do rabo. Que é essa sensação de joguei tudo fora, porque, caramba, a quantidade de calorias excedentes que ela vai estar ingerindo, talvez com bebida, com doce, com comida desregrada no final de semana, vai, digamos, superar todo aquele déficit que ela fez ao longo da semana. E aí isso vai fazer ela correr atrás do rabo muitas vezes. Então assim, aí você pergunta, mas então a pessoa não pode se permitir? Opa, claro que pode. Inclusive eu me permito, vocês se permitem, eu sei disso. E vocês são pessoas que também, assim como eu, emagreceram muito, né? Quantos quilos, Nath, que você emagreceu mesmo? Foi 27 quilos. 27, você, Bianca? 22. 22, olha só. E vocês, de vez em quando, tomam cerveja. Sim. De vez em quando, comem um chocolatinho, tomam um sorvete, comem um bolinho. Então assim, só que qual que é o ponto? Coloque as suas saídas, as suas jacadas, em momentos e não em dias. Sim. O que quer dizer momentos? Fui convidado para um churrasco de domingo. Que momento é esse? Geralmente churrasco de domingo vai do meio-dia até que horas? 4 horas. 4 horas, né? Ou seja, do meio-dia às 4, tá tudo bem, esquece a dieta. Vai ficar de frescura? Vai chegar lá alguém, um pãozinho de alho. Ai, não, estou de dieta. Come o pãozinho de alho. Ah, tem um sorvetinho aqui de sobremesa depois de churrasco e tal. Dá um sorvetinho aí. Quer uma cervejinha? Quero. Aí, saiu às 4 horas do churrasco, qual que é o pensamento que tem que instalar? Voltei. E não tipo assim, qual que é o pensamento das pessoas? Pedir uma pizza agora. Isso. As pessoas saem do churrasco depois... já tava ali, né? Jacou do meio-dia às 4, saiu empanturrado, bêbado, com a glicose lá no teto. E aí, a pessoa fala, já ferrei com tudo mesmo? Vou pedir uma pizza à noite, vamos tomar um vinhozinho pra rebater? Aí no outro dia acorda, vamos rebater a de ontem, vamos comer uma pizza fria aqui. Poxa, aí arregaçou com tudo. Você tá saindo no final de semana inteiro. Então assim, saia, mas principalmente saiba voltar. Esse é o ponto. Vamos dar outro exemplo. Maridão chamou pra jantar. Ou esposa quer que você leve ela pra jantar fora. Vai levar, vai ficar de frescurinha? Você vai chegar lá, o garçom... temos aqui um risoto, não sei o quê... então, é que vai açúcar. Tudo. Se você for uma pessoa que tá, tudo bem, você decidiu pelo teu estilo de vida e existe, né? Quanto mais você vai e assim, às vezes dá a impressão que em nenhum momento você pode recusar essas coisas. Não pode. O negócio quanto mais você vai entrando, e vocês devem ter sentido isso. Sim. Eu sinto isso. Quanto mais eu vou ficando, entre aspas,
fitness, mais eu, por decisão verdadeira, eu não quero aquilo. Não sei se eu tô conseguindo ser claro. Sim. Mas é tipo assim... Geralmente as pessoas no começo, elas vão ter dificuldade de dizer não, né? Elas vão ter dificuldade de dizer não pra uma coisa, um doce, alguma coisa. Mas chega um momento de tanto você conseguir, quanto mais regrado você vai ficando, chega uma hora que o não, ele é automático ao ponto de você realmente... Ser verdadeiro, né? Dele ser verdadeiro. É que no início eu disse muito não de mentira, eu não quero, mas assim, por Isso. dentro eu queria. Exato. Eu não quero, mas... Eu quero, mas eu não quero. Exato. Eu falava assim, eu quero, mas eu não quero. Hoje em dia eu chego a falar, não quero. Porque E não eu quer. Eu não quero. Porque você sabe Tá que aquilo tudo bem. não vai te fazer bem de algum jeito. Eu vou dar um exemplo. Chocolate. Eu adoro chocolate. E eu, de verdade, gosto do chocolate 80%. Aquele chocolate amargo, 70%. E você fala, não, é muito ruim de chocolate. Porque eu gosto de chocolate, é daqueles doces mesmo. Cara, de verdade, de tanto eu acostumar a comer o chocolate amargo... E eu gosto dele. Se você colocar os dois na minha frente e falar assim, cara, não vai te engordar nada, nenhum dos dois. Escolhe. Eu escolho o amargo. Que eu gosto mais do café com açúcar, sem açúcar. Sim. Eu gosto mais do sem açúcar. Mas foi automático? Não. Eu gostava mais do açúcar. Só que de tanto eu adaptar meu paladar pro amargo, hoje meu paladar, ele gosta de verdade. Não é uma mentira. Eu não escolho porque emagrece, mas eu escolho porque eu gosto. Virou um hábito, né? Virou um hábito. Não tem como. Então, tipo... E eu sei que pra quem não instalou esse hábito, pode parecer muito estranho ela ouvir isso. Falar, duvido que não sei o quê. Testa. Não tem como eu te explicar algo que eu sinto. Sim, né? sim. Assim, é só você sentindo, talvez, pra você entender. Exatamente. Isso é o ponto. Mas o grande ponto é... Eu tava dando exemplo de sair à noite. Saiu à noite, o maridão... Poxa, come, bebe um vinho. Faz o que você tiver que fazer. Mas o que acontece? Você vai jantar na sexta-feira à noite com o teu marido. Ou com a tua esposa. Ao longo do dia, se mantenha na dieta. Vá treinar. À noite você vai sair. Sim. À noite. À noite você foi lá, comeu, fez o que tinha que fazer. No outro dia acordou de manhã, voltou pra rotina, vai treinar. Tomou café da manhã saudável. Essa situação simples. Isolada não coloca tudo a perder, né? Exato. Essa situação isolada. É simples, né? Tipo... Escolha o momento, né? Eu acho que essa é a resposta pra essa Sim, pra pergunta. essa Porque, pergunta. poxa, pensa... É o que o Caio falou. Passar o final de semana inteiro jacando, coloca tudo a perder. Não tem como. Não seja radical enquanto você não tá preparado pra isso. Esse é o ponto. Tipo assim, hoje quem você vê e você acha que a pessoa é radical, tipo assim... Tem pessoas que realmente não comem, às vezes, alguma coisa, mas não sei quantos anos que a pessoa não come. Por exemplo, refrigerante. Se você me perguntar quanto tempo que eu não tomo refrigerante, eu nem lembro, porque eu realmente não me faz falta. Só que para algumas pessoas, cortar o refrigerante é muito radical ainda. Ela tem uma dependência ainda daquilo. E tá tudo bem. O grande ponto é ela saber que, pelo fato dela ser dependente daquilo ainda, ela vai escolher em alguns momentos. Ela não vai cortar de uma vez. Porque se ela cortar de uma vez, vai gerar um efeito droga. Lembra que tem até aquela historinha de que o açúcar ele age igual uma droga no nosso psicológico, né? Na nossa mente. Inclusive é uma das perguntas. É uma das perguntas. O açúcar vicia? Vicia. E vicia mesmo, igual droga. E assim, como que você faz pra lidar com isso? Se você corta de uma vez, você vai ter um sintoma muito grande de abstinência, né? Por que não é legal comparar com droga? Porque na droga, o tratamento é totalmente diferente. Não tô aqui falando que o tratamento do vício em açúcar é igual ao tratamento do vício em droga. Totalmente diferente. Mas o tratamento do vício em açúcar, corte aos poucos. Sim. Corte aos poucos, porque senão você vai gerar uma abstinência, vai gerar um efeito rebote, quando vê você vai voltar e vai voltar com tudo. Então corte aos poucos, vai indo. Inclusive, é até uma maneira que muitas pessoas encontraram, não vou nem falar de droga, mas é quase uma droga, o cigarro. Tem pessoas que simplesmente vão parando aos poucos até parar de vez. Sim. Né? E tem uns que preferem ser mais radicais e tá tudo bem, mas o grande ponto é: eu emagreci, e acredito que vocês foram muito assim também, cortando aos poucos. Bem aos poucos. De vez em quando se permitindo, mas aí, pelo fato de ser tão de vez em quando se permitir, chegou um ponto que esse de vez em quando eu podia e quando eu posso, tem hora que eu não quero. E tem hora que tá, beleza. Primeiro que o paladar já muda, né? Porque você já vai se permitindo só aos poucos, de vez em quando o teu paladar já vai mudando, se adaptando. Vai se adaptando. Vai tirando aquele vício ali, né? E quando você tem aquele contato ali de volta com açúcar, não é da mesma forma como antes. A reação já é um pouco diferente. Sim. Então tem que ter essa constância de ter maturidade. É aquilo
o que você falou, não seja radical se você não está preparado para isso. Essa frase ficou na minha cabeça aqui. Eu falei, cara, é isso. E muita gente é radical. Sem estar preparado. Sem estar preparado. E por isso que volta do mesmo jeito ou pior, né? Sim, legal. Exatamente. Pode dar um exemplo até com uma analogia até com esporte, né? Vamos pegar assim um skatista, né? Vou pegar uma coisa que eu faço, vou pegar, por exemplo, fazer um wake, né? Wakeboard lá. No começo, a minha dificuldade no wakeboard, pra quem não sabe, é tipo aquele surf que puxa na cordinha, né? A gente puxa na cordinha e vai surfando segurando um cabinho, né? No começo, sabe qual é a grande dificuldade do wake? Inclusive a Bianca já fez e superou essa primeira. É o quê? É ficar em pé. Ficar em pé. Você só precisa ficar em pé. Você precisa dar um mortal? Você precisa fazer uma manobra? Pular? Não. Você tem que concentrar em ficar em pé. Não dá pra ser radical no momento que você não tá preparado pra ser radical. Pois é. Pô, já fica em pé. Ficar em pé agora me tá sem graça já. Porque eu já fico. Não preciso mais me preocupar, pensar pra ficar em pé. Eu já fico em pé lá, tranquilo. Puxou a cordinha, eu tô em pé. Tô em pé, tá sem graça. Aí eu começo. Opa, vamos dar uma manobradinha pra cá. Direita, esquerda. Vou dar uma puladinha. Vamos trocar uma... Agora pra mim já tá sem graça vir pra direita e pra esquerda, porque eu já sei fazer isso muito bem. Aí eu já começo, eu tô na fase agora que eu tô pulando, arriscando a ser radical, um pouquinho radical. E aí eu dou uma quebrada de cara, caio e tal. Mas é assim, eu não dá pra... Imagina, a pessoa nem tá em pé ainda, mas já quer subir, pular da pirueta. Sim. Não, vamos devagar. Sim. É mais ou menos isso. Legal. E aqui, mais uma pergunta, acho que foi a única que a gente não falou, a pergunta, né? Por que os produtos fits e integrais nem sempre ajudam a emagrecer? Muitas pessoas acham que é uma dúvida muito recorrente para quem tá tentando emagrecer. Então eu vou trocar minha alimentação por coisas integrais e fit. Principalmente quem tá querendo sair do doce, né? Do vício do doce, vai Vou pegar esse aqui que é fit. ali. Porque aquele acaba com a vida do ser humano. Pois é, os Sim. fits da vida aí. Por que vocês acham? Primeiro, né? Pra mim, aquilo lá não é fit. Isso. Não tem nada fit. Exato. Tem Nada fit, tá tudo misturado ali. Ler os ingredientes e a tabela nutricional daquilo. Vamos pegar de novo, né? Essência. Por que tá escrito fit lá? Quem que escreveu aquilo lá? Aquilo lá é marketing, né? A mídia, né? É marketing total. Exatamente. Gente, é uma coisa que dificilmente, digamos, a indústria nunca vai te falar isso. Mas o fato é, as empresas que produzem produtos, no caso, embalagens para... O que pega exemplo? Bolachinha fit, iogurte, Cookie fit. não sei, as empresas que produzem isso, elas estão pensando na embalagem de uma forma... Imagina que nós somos de uma empresa de bolachinhas. E a gente quer vender mais bolachinhas. O que a gente faz para vender mais bolachinhas sabendo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde? A gente fala, vamos tentar colocar uma embalagem e que pareça que essa bolacha não é tão ruim. E aí as empresas começam a pensar em fotos bonitas para parecer... Uma cor mais esverdeada. Põe uma cor mais... matinhos. Exato. Até o próprio produto, ela tenta fazer de uma maneira que pareça ser mais fit. Ela coloca na embalagem o fit, o light, diet. E aí reduz ali 10 gramas de açúcar, que não vai fazer diferença nenhuma no teu emagrecimento. Troca o nome do açúcar, né? Para outros nomes. Troca o nome... Isso. E aí troca o nome... Vamos falar até sobre ingredientes, né? Troca o nome do açúcar... Ou reduz, assim, em 0, alguma coisa o açúcar, que não vai fazer diferença no teu emagrecimento. E por isso ela coloca que a bolacha ficou light. Ela coloca, já que a gente reduziu, em relação à bolacha que não é light, que a gente produz, e essa que a gente está produzindo agora light, a gente reduziu tão pouquinho, mas já dá pra pôr que é light, porque tem menos, não dá pra falar que é mentira, né? Ela não tá mentindo, porque tem menos, mas esse menos não faz diferença nenhuma. E vai te engordar igual. Então, assim, a indústria quer te enganar o tempo inteiro. Como não ser enganado pela indústria? Primeiro, entenda que é aquela velha premissa, descasque mais, desembale menos. Só pelo fato de ter embalado, você já pode saber que é menos saudável e provavelmente engorda muito mais do que algo que você não teve que desembalar. Descascar. Bom, descascar, Se você vai no supermercado e olha pro teu carrinho, hoje eu tenho essa percepção. Quando eu olho pro meu carrinho, eu vejo lá, a maior parte são frutas, legumes, verduras, carne, coisas que eu não tô desembalando. São coisas naturais. É uma coisa ou outra que é embalada. E mesmo as que... Aí a pessoa fala, mas então quer dizer que eu não posso comprar nada embalado? Não, pode. Só que qual que é a dica? Olhe os ingredientes. Não olhe, não seja iludido pela embalagem. Porque a embalagem, às vezes você vai olhar 2 embalagens.
E aí tem uma que vai chamar muita atenção. Só de bater o olho na embalagem, você vai falar, nossa, essa aqui parece ser muito mais saudável. Até fica mais gourmetizado. Sim. Fica mais bonito. Você Feito fala... demais. É muito. Você fala, olha, nossa, essa aqui deve ser muito melhor. Só que a outra que é simprona, às vezes é a melhor. Mas como Tem uns saber? que põe até umas pessoas correndo, né? Exato. Como saber? Em algum lugar, escrito bem pequenininho, se você tem dificuldade de vista, vai com óculos do supermercado, porque é pequeno mesmo, justamente para te enganar. Vai na parte de ingredientes e você vai ler. Geralmente os ingredientes, eles começam pela maior quantidade. Então, por exemplo, ingredientes. Aí tá escrito, por exemplo, água. Opa, a maior parte daquele alimento é água. Ou... começou açúcar. E tem muito que é assim. Você olha, ingredientes. Açúcar, depois não sei o quê. Você fala, os primeiros... É por ordem de quantidade. Então, os primeiros que aparecem é o que mais tem naquele alimento. Sim. E se tem açúcar... Se tem alimentos que travam sua língua, pode saber que é corante, que é açúcar. Toda vez que você lê alguma coisa, você fala, nossa, o que é isso aqui, gente? Tem um negócio aqui que eu nem sei o que é. Ou é açúcar ou é corante. Um dos dois. Ou é sódio, excesso de sal... É uma merda, resumindo. Então, tipo assim, olha ingredientes. Quer inteirar mais alguma coisa sobre isso? Não é isso, procure bananas, frutas, o pessoal sair dessas neuras de barrinha de cereal, né? Pensa em emagrecer. Sim. O pessoal ou tende a ser radical ou tende a migrar tudo pro fit, aí falar que ser fitness é caro. Isso, é por isso que fala que é caro. Exato. É caro mesmo. Você tá sendo o trouxa que tá pagando pra indústria o que ela quer. Você tá fazendo... A indústria conseguiu fazer você acreditar em algo que é uma ilusão e você tá pagando caro por isso. Exatamente. E não é tua culpa, porque você não sabe, tá tudo bem. Você não é o culpado, mas agora você sabe depois desse podcast. Então você vai olhar ingrediente, pra você não ser bobinho mais no supermercado. Pois é sobre... Depois que eu aprendi a olhar essas coisas de ingredientes também, minha vida mudou. Tipo... Eu fico muito mais atenta a esses detalhes quando eu vou comprar alguma coisa que é industrializada do que... E você gasta menos. Gasta menos. Gasta muito menos. E procuro nem comprar às vezes, né? Tipo, outra opção que dá pra substituir aqui. Gente, e outra. As blogueiras gostosona. Eu gosto de falar porque eu jogo merda no ventilador mesmo. Eu não dependo de dinheiro de publi. Eu não ganho dinheiro com publi. E a quantidade de pessoas que vêm, né? Querendo, às vezes, que a gente oferece as coisas. Eu mudei recentemente de casa e eu tive que jogar no lixo até lá, porque teve uma marca, obviamente não vou falar qual, mas enviou pra mim um monte de cápsulas lá de emagrecimento lá, querendo que eu divulgasse isso aí, querendo até me pagar pra divulgar isso aí. Nossa. Foi tudo pro lixo. Ou seja, gente, essas blogueiras bonitonas, gostosona que você vê, que você até admira, e você fala, caramba, que corpão. Essas blogueiras, elas aceitam o suborno de ganhar dinheiro pra promover um produto que muitas vezes nem usam. Nem usam e estão fazendo você acreditar que aquele produto é responsável pelo corpo que elas têm. Pelo amor de Deus. Então, larga de ser trouxa mesmo. Trouxa. Não tem outra palavra pra descrever isso. Larga de ser trouxa, de acreditar nessas blogueiras. Vem com um produtinho e geralmente elas vêm cada vez mais, elas estão espertas. Antes era muito na clara, né? Olha, gente, recebi isso aqui, esse produtinho aqui. Olha só, eles estão me patrocinando. Se você quiser ter um cupom. Antes era muito assim. Aí agora tá mais mascarado. Tá tipo assim, elas fingem que tomam. Ai, gente, eu adoro acordar cedo e tomar isso aqui, ó. E aí vem, toma. Nossa, uma delícia. Então, se vocês quiserem até depois, dá uma olhadinha no site. É bem desgarrado, é como se ela não estivesse fazendo propaganda. Mas ela tá fazendo propaganda. E ela tá ganhando por isso e você, trouxa, tá acreditando nisso. Então, para de ser trouxa. Exato. Simples. Recado final. Pare de ser trouxa. Muito bom. Bom, gente, acredito que a gente tirou muitas dúvidas, quebrou muitos mitos da galera aí. Sobre o emagrecimento, né? E a gente vai ter um episódio especial também sobre hipertrofia. Isso. Sim, então já fica esperando aí se você tem esse objetivo de hipertrofia e compartilha isso, né? E tem, né? Porque essa galera que tá aqui, que quer emagrecer, eles acham que não querem hipertrofia, mas sabe, vocês querem. E o episódio de hipertrofia, você vai entender que ele é muito importante pro seu emagrecimento também. Exatamente. Então, se você gostou desse papo, comente, compartilhe com quem quer emagrecer, com quem... Compartilhe, pessoal. E assim, a gente brinca aqui, fala, trouxa, não sei o quê, mas é tudo pra te educar mesmo. Então, assim, no nada pejorativo, o objetivo é te educar, é te ajudar. Então, compartilha isso com pessoas que também podem ser ajudadas a emagrecer e sair dessa ilusão, né, de coisas fit, da ilusão de que tudo engorda e saber exatamente, e parar de pesquisar no Google e ter informações irrelevantes, né? Exatamente, muito bom. Muito obrigada pelo papo, Valeu, gente. pessoal. Até o próximo. Um beijo, tchau.